Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que nos dá de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando nesse momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus e, em especial, vamos estudar um assunto tão maravilhoso: corpo, alma e espírito. Mas logo mais estaremos apresentando a lição e as lições que estaremos estudando durante este trimestre. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, aos nossos irmãos do PROAT, os pastores jubilados também. Abram seus braços. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. E por que não dizer do Senhor Jesus na sua alma. Deus continue abençoando meu irmão, minha irmã, vocês são uma bênção de Deus. Vamos orar agora nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre nossa escola. Se você puder, feche seus olhos onde quer que você esteja e oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que nos concede estarmos aqui, Senhor, iniciando mais um trimestre para a glória e louvor do teu nome. Nós queremos pedir uma bênção em favor de cada direção de EBD, cada corpo docente, discente, Senhor, que estão neste momento fisicamente aprendendo a tua palavra nos templos e nossos templos, Senhor. Aos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação aqui na Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Pai, sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos. E não fique com os lábios fechados, vamos honrar aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória estar aqui com os amados para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo nosso bom Deus, através do dirigente, do escalado desta programação, e também agradecemos a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor, abrir nossas harpas com muito entusiasmo, adorar ao Senhor, lembrar as verdades sagradas de forma cantada, não é? Glória a Deus. Hino de número 144 é uma convocação. Vem à Assembleia de Deus, vem à reunião dos santos e vamos adorar o Senhor e servi-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos,
exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estes hinos nos alegram, né? Pois relembram o nosso compromisso, o nosso chamado para servir ao Senhor junto com os santos. Aleluia. Hino de número 162, amados. Ainda este hino nos convoca a levantar, a erguer o estandarte da verdade, não é? Que é a palavra de Deus. 162. Da verdade levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Da verdade levantemos o estandarte, proclamemos o Senhor que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrarás. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Do Evangelho levantemos o estandarte, vem, desperta do teu sono, pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem Deus, sem paz, sem salvação. Amém. Queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, e nesse trimestre vamos estudar a lição que tem como tema geral corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E durante esse trimestre nós vamos
estudar uma série de lições, 13 lições relacionadas a esse tema geral. O comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz, e a lição de número 1, que é a lição de hoje, nós vamos estudar o homem, corpo, alma e espírito. E aqui eu gostaria que você observasse agora o sumário da lição. Sumário da lição, lição de número 1, o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2, estudaremos o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Na lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Na lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Já na lição 9, vontade, o que move o ser humano. Na lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Na lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E na lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Na lição 1 desta semana, o texto áureo está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a tricotomia humana. O segundo tópico, a distinção entre alma e espírito. E o terceiro tópico, a interação das 3 dimensões. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, capítulo 2, versículo 7, versículo 18 e versículos 21 ao 23. Gênesis 1 e 26 nos diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedindo a Deus uma bênção em favor do seu filho que irá ministrar a lição nesta semana. Vamos orar? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura de tua palavra, Senhor, que foi realizada neste momento. Queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra,
Usa-o pelo Teu Espírito, Senhor. Nos ensina as verdades profundas que queres, Senhor, nos ensinar nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho. Vamos convidar neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele irá proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical, e nesse domingo nós iremos iniciar mais um trimestre. Mas deixa eu lembrar a você uma coisa muito importante. A escola dominical é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Jesus está conosco, está acontecendo um culto. E todo culto tem a ministração da palavra. Daqui a pouco nós iremos ouvir a palavra de Deus ministrada e os louvores, já louvamos a Deus. Mas também é bom lembrar que no culto tem um momento de adoração através dos dízimos e através das ofertas. Isso mesmo que você escutou. Nós adoramos a Deus com os louvores, com a reverência, mas também adoramos a Deus através dos nossos dízimos, dos nossos louvores, das nossas ofertas e do pagamento dos nossos votos. E isso deve ser feito com o coração aberto, alegre, feliz, sabendo que aquilo que está sendo dado à igreja está servindo para o progresso e a expansão da mensagem do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo para todo mundo. E falando de voluntariedade, de coração alegre, de animação em ofertar, em adorar a Deus também dessa forma, vamos ler um texto bíblico? Quero lhe convidar para ler um texto bem conhecido no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo 9. Deixa eu só fazer uma correção. Capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então faça isso com muito amor, com muito carinho, faça isso como um ato de adoração a Deus, e com certeza a bênção de Deus estará sobre a tua vida. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de vir à igreja como a grande maioria dos irmãos tem, então ela vem disponibilizando alguns canais, e o primeiro canal aparece agora aí na sua tela, que é o QR Code, olha. E logo abaixo está lá o CNPJ, 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Lembrando que todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, amado irmão, faça como um ato de adoração a Deus, como um ato de amor e como um ato voluntário. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Quero lhe convidar nesse momento para nós orarmos a Deus. Sim, fazer uma oração de alegria, aquela oração alegre, contente, aquela oração de agradecimento. E nessa oração, vamos aproveitar para incluir as pessoas que estão desempregadas. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, nós estamos aqui diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando por tudo, pelo pão que chega na nossa mesa, pela água, por tudo que chega à nossa mesa. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que isso é providência Tua. E nesse momento também Te pedimos por aquelas pessoas que estão desempregadas, por esse pai de família que nesse momento está orando, pedindo a porta de trabalho, por essa mãe que ora pelo filho, por essa avó que ora pelos netos. Usa de misericórdia, estende Tua mão poderosa, abre porta de trabalho, faz milagre na vida do Teu povo. Recebe agora a nossa adoração, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Recebe a nossa vida diante de Ti como oferta suave,
Pai eterno, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil e nós iremos agora louvar a Deus com mais um hino e o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor com mais um hino. E você permanece conosco adorando, louvando e sentindo a graça de Deus aí na sua casa, no seu trabalho, aí onde você estiver. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 167, As Testemunhas de Jesus. Glória a Deus. Ó companheiros desta causa santa, anunciai que Cristo é o Salvador, e boa nova que ao perdido salva, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai, e a mensagem que da paz nos fala, a eterna glória nos dará o Pai. A salvação perfeita e gloriosa, que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sim por toda parte, aos que Jesus já veio para salvar, e muitos já a Cristo se entregaram, e estes outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fruir. Poder do alto para ser testemunha, foi a promessa que Ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo que Deus nos legou. Mas glória a Deus a outros que acordaram, e cheios de poder pentecostal, vão despertar os crentes ociosos para acharem este dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador, e este nome cura os enfermos que buscam nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque Jesus poder nos prometeu, e já um povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei dos céus. Aleluia. Queridos irmãos, vamos neste momento para a exposição da primeira lição desse trimestre. Pegue aí sua revista, seu caderninho de anotações, sua Bíblia, sua caneta, para fazer suas anotações, porque, como todos sabem, aqui a Escola Bíblica Dominical sempre traz informações a mais para enriquecer o seu conhecimento e proporcionar o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E tem sido escalado pelo nosso pastor auxiliar e professor irmão Jonas, e com ele já está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. E deixa eu externar a minha alegria, a nossa alegria de estarmos juntos mais um domingo, participando de uma escola bíblica dominical. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom participar de uma escola dominical onde a palavra de Deus está sendo ministrada aos nossos corações. E o Santo Espírito de Deus
é quem vem justamente falando conosco, nos orientando, nos guiando, nos ensinando a ser crente, a ser melhor. E nós iremos iniciar mais um trimestre. E esse trimestre que está fechando justamente o ano de 2025 é um trimestre muito bom, que irá falar sobre o homem, corpo, alma e espírito. É o tema desse trimestre, antropologia bíblica. Nós iremos estudar a origem do ser humano, iremos estudar a constituição do ser humano, iremos estudar também o destino do ser humano. São 3 grandes temáticas que permeiam as 13 lições desse trimestre. Sim, e é bom lembrar também que nesse trimestre teremos várias recomendações de como devemos viver diante de Deus com um bem tão precioso que Ele nos concedeu, que se chama a vida. E o autor da lição, ele teve uma preocupação de fazer uma distribuição desse assunto chamado antropologia bíblica, antropologia teológica. Nós vamos destacar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas ele distribuiu a lição da seguinte maneira: existem 3 lições que serão sobre o corpo, falando sobre o corpo, a constituição externa, física, material do ser humano, e teremos 13 lições falando sobre a alma, a parte imaterial, isso que fala, que anda, que se comunica a alma humana. E teremos 13 lições falando sobre o espírito, mas não é o espírito de Deus, falando sobre o espírito humano, como ele se relaciona diante de Deus e com Deus. Veja, que coisa bonita. 3 lições sobre corpo, 3 lições sobre a alma, 3 lições sobre o espírito. E claro, as outras lições vai falar sobre preparando, que é a última lição, preparando o corpo, a alma e o espírito justamente para a eternidade. Esse trimestre é uma riqueza, nós iremos aprender muito. E agora, é claro, vamos para a lição de número 1, a lição de número 1 que vai aparecer na sua tela e tem esse seguinte título: o homem, o corpo, alma e espírito. Vamos ler o textuário juntos? Eu quero lhe convidar para nós lermos o textuário junto. Se você estiver num ambiente que possa fazer isso, leia conosco, está aí na sua tela. O nosso textuário está registrado na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler junto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Vamos fazer um comentário breve. Como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, começamos a partir do título. Depois nós vamos para o comentário da lição e fazendo as respectivas relações com a leitura bíblica em classe. Mas partindo do título da lição, o título é esse: o homem, corpo, alma e espírito. Você já percebeu que são 3 dimensões: a dimensão física, e nós temos uma dimensão que é a dimensão espiritual. Ou seja, na dimensão espiritual nós temos 2 realidades: a realidade da alma e a realidade do espírito. A partir desse tema da lição, nós já chegamos ao seguinte conceito: que o homem ele é constituído por corpo, alma e espírito. São 3 realidades, e essas 3 realidades formam o homem, forma eu, forma você. Então, é assim que a Bíblia nos ensina. E para fundamentar isso, nós precisamos de texto bíblico. E o texto bíblico que nós lemos é um texto importantíssimo, que tira qualquer tipo de dúvida. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo Paulo tem
o cuidado, a preocupação de fazer a separação desses três. Sim, e quando eu falo de separação, é bom deixar claro que quando fala de corpo, alma e espírito, de uma maneira didática, fica fácil a gente separar para estudar, mas eles estão entrelaçados entre eles de uma maneira tão íntima que não é possível a gente separar. A única coisa que separa é quando chega a morte, aí sim, o homem interior, alma e espírito forma aquilo que o apóstolo Paulo chama de homem interior. Aí com a morte o corpo fica, mas o homem interior ele simplesmente sai. A alma é imortal, o espírito é imortal. Nós teremos vários textos bíblicos e outras lições que irão trabalhar justamente isso aí. Mas volte lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde a preocupação de Paulo é: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A preocupação de Paulo é a santificação. Esse é o tema. Aí é justamente nesta santificação que ele diz: em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e corpo. Ele começa a dizer, olha, essas são as seções, essas são as realidades: espírito, alma e corpo. Tudo bem, nós chegamos a esse conceito da tricotomia, mas é bom deixar claro que a intenção de Paulo não é simplesmente falar das três divisões, é dizer que o corpo, o homem na sua totalidade, ele tem que ser santo. Então, não dá para dizer a minha alma é santa e meu corpo não é. Não dá para dizer meu corpo é santo, mas o espírito não é. Não. É tudo em nós, esse homem interior, ele tem que ser santo diante de Deus. Além de ser santo, ali, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para o comentário da nossa lição. Nós já quero ir direto para o tópico 1 da nossa lição, já que você já sabe que nós estamos trabalhando sobre a constituição desse ser humano. Tópico 1 vai aparecer na sua tela. Vamos observar a tricotomia humana. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e o seu propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como sendo antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Vamos parar por aqui e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comentário sobre a questão da tricotomia. Apareceu algumas palavras aí que talvez seja nova para quem está chegando na escola dominical. Quando se fala de tricotomia, está dizendo que o homem ele é composto por essas três realidades. Quando falam três realidades, corpo, alma e espírito. No âmbito geral, duas, parte material e parte imaterial. Mas as três realidades estão lá justamente no homem. A área da teologia que se ocupa com esse estudo chama-se antropologia bíblica. E aqui vale uma consideração. Nós temos também a antropologia científica, aquela antropologia humana, acadêmica, que esta daí, ela não tem como fundamento as escrituras sagradas. O campo de pesquisa, o campo de atuação dela é justamente outro. Já a antropologia bíblica, ela baseia-se nas verdades fundamentais das escrituras sagradas. E uma das grandes assertivas, e a primeira assertiva, podemos dizer assim, da antropologia bíblica, diferentemente daquela antropologia científica, é dizer de que o homem, ele é, na verdade, uma obra-prima de Deus. Existe uma discussão sobre questões da teoria da evolução na antropologia científica. Na Bíblia, essa discussão não existe. A Bíblia fala que o homem é uma criação imediata, especial, é chamado de a coroa da criação de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente.
bem diferente dos animais. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29, ou seja, vamos fazer melhor, vamos abrir a Bíblia, abra conosco aí, ao invés de somente citarmos capítulo 1 do livro de Gênesis e o versículo de número 6 e o versículo de número 7 diz assim: e fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Aí no versículo de número 10 diz assim: e chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que tudo era bom. Versículo 11, aí nós precisamos ter essa atenção bem especial. Veja que nos atos criativos de Deus, quando se refere à natureza, veja que coisa, capítulo 1 e versículo 11 de Gênesis: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Vamos ler o versículo 12? Versículo 12 diz assim, nos acompanhe nessa leitura: e a terra produziu erva dando segundo a sua espécie, e árvore frutífera segundo cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era muito bom. Versículo de número 21. Vamos ler Gênesis. Estou lendo esses versículos para a gente ver a diferença do ato criativo de Deus em relação às plantas, aos animais e ao homem. Versículo 21 de Gênesis capítulo 1 diz: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil da terra vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda árvore de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo era bom. O que é que tem de comum nesses versículos? Quando foi para Deus criar a vegetação, a ordem de Deus foi: terra, produza. Imediatamente a terra produziu. Fazendo uma leitura do texto bíblico, como a Bíblia está dizendo, quando se refere aos animais, Deus também dá ordem para que a terra traga os animais, para que os peixes surjam justamente do mar. Então a vida, ela vem através de uma ordem de Deus. A vida orgânica, a vida animal, a vida vegetal, é assim que Gênesis capítulo 1 trabalha. Mas, fazendo referência ao homem, com o homem não foi dessa maneira. Com o homem, Deus não disse assim: terra, produza, que surja do mar. Isso, não. Com o homem foi diferente. No capítulo de número 1 do livro de Gênesis, e o versículo de número 27, nós vemos uma declaração de Deus. O versículo 26, acho que talvez seja o versículo, o melhor, seja o versículo 27 mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui está a declaração de que Deus criou. Agora, como foi que Deus criou esse homem? Veja a distinção em relação aos animais, em relação às plantas. Capítulo 2 e o versículo 7 do livro de Gênesis, diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, para os animais, para as plantas, veio a ordem do Todo-Poderoso: produza, surja, apareça. Mas na hora de fazer o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, que ele sopra nos seus narizes, nas suas narinas, nos seus narizes, e o homem é feito alma vivente. Ninguém recebeu esse sopro do divino, ou seja, nenhuma planta recebeu esse sopro divino, nenhum animal recebeu esse sopro. Só quem recebeu esse sopro em seus narizes foi justamente o homem. Já dá para perceber que o homem, ele é uma criação de Deus. É uma criação imediata. Ele é uma criação especial.
Ele não passou, segundo as Escrituras Sagradas, por nenhum estágio de evolução para alcançar a consciência de um Deus maior que existisse lá em cima. Então, nós já temos aqui uma grande aplicação. A primeira aplicação, meu amado irmão, toda a vida só existe. Eu quero me referir particularmente à vida humana. A vida humana, ela só existe porque Deus permite que ela venha existir. A vida humana ela é preciosa porque foi Deus quem soprou nesse homem. E alguns teólogos, sem citar nomes, eles irão dizer, interpretar da seguinte maneira, que acredito que seja uma interpretação coerente com aquilo que o texto bíblico nos informa. Que nesse momento que Deus está soprando nos narizes, como diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 7, eu estou usando a revista corrigida, Deus soprou os seus narizes, Deus estava dando duas vidas ao ser humano. A vida física, a vida biológica, fazendo esse coração bater, esse pulmão respirar, mas também estava dando a ele vida espiritual. É nesse momento que é colocado alma e colocado espírito e forma o homem interior. Isso é a base da antropologia bíblica. Então, o valor do ser humano excede ao valor das plantas, ao valor dos animais, pela forma como Deus criou. Não foi uma ordem, Deus estava próximo, Deus estava criando, Deus estava soprando, Deus estava colocando um homem como sendo a coroa da sua criação. É tão interessante quando a gente estuda o livro de Gênesis e antropologia bíblica por esse ângulo aqui, que Deus fez o mundo inteiro, né? Nós lemos em Gênesis capítulo 1, Deus criou o universo, Deus criou o mundo, Deus faz separação entre águas e águas, né? Deus coloca a porção seca, aquilo que nós chamamos de terra, Deus planta um jardim no Éden com todas as árvores, eu digo plantar, que Deus fez o jardim surgir ali no Éden, colocou todas as árvores, né? E por último, Deus cria o homem. Nós podemos chegar à seguinte conclusão, e me permita até ser poético nesse momento agora. Deus fez a casa, construiu a casa que se chama o mundo, esse mundo que nós vivemos, essa casa chamada mundo. Estou falando de mundo de pecado, estou falando do mundo físico, que o mundo físico criado por Deus é bonito, o céu é bonito, né? O verde, a plantação, são coisas lindas que foram feitas pela mão de Deus, as flores, as árvores. E o que parece, o que dá a entender, é que Deus criou toda essa casa, organizou a casa e depois colocou o morador. Quem foi esse morador? O homem. Então tem uma grande responsabilidade sobre nós de cuidar dessa grande casa que se chama esse mundo físico, esse mundo material. Aí já é outro assunto, né, que é o chamado assunto da mordomia, que será trabalhado também durante esse trimestre. Mas o que deve ficar conosco nessa manhã de domingo é de que o homem é um ser feito por Deus, então ele é valioso. Aí eu posso dizer a você nessa manhã de domingo, independente do grau de instrução, independente da nacionalidade, independente da origem, toda vida para Deus é vida preciosíssima. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é leigo e não importa se é um doutor super, hiper inteligente. Não. O que importa é que cada vida para Deus, ela é extremamente importante. Tudo bem, nós comentamos esse tópico 1, mas vamos falar da tríplice constituição do homem, tópico 1 e o subitem 2, para a gente poder fazer o fechamento desse tópico. Vai aparecer na sua tela a tríplice natureza, né? A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias, ou componentes do homem, são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Temos vários versículos. Podemos destacar Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, Daniel, capítulo 7, versículo 15 e Mateus, capítulo 10, versículo número 28. E aqui eu chamo sua atenção para nós lermos um texto bíblico que não foi mencionado aqui inicialmente. Abra sua Bíblia conosco, por gentileza,
Hebreus, o livro, a Epístola aos Hebreus, capítulo número 4 e o versículo de número 12. Por que eu estou trazendo esse versículo? O autor falou de 3 substâncias, ou seja, olha os termos que nós estamos utilizando. 3 substâncias, corpo, alma e espírito. Se são substâncias, são 3 realidades, corpo, alma e espírito. Eu estou usando nessa sequência, mas é bom deixar claro que capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses, trabalho inverso, né? Espírito, alma e corpo. Bem, são 3 substâncias, são 3 realidades. Só temos esse versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23? Não, nós temos um versículo também muito importante, que é o capítulo 4 e versículo 12 de Hebreus, que diz o seguinte, olha: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, a palavra de Deus é a única que vai até a divisão. Veja que a palavra de Deus não divide. A Bíblia não diz que a palavra de Deus está dividindo. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai na divisão, ou seja, onde ninguém pode ir. Veja que é muito claro, alma e espírito tem lá a divisão nas juntas e medulas, que faz justamente referência ao quê? Ao corpo. Então essa é a constituição do ser humano. Agora vamos fazer o seguinte, já que você já sabe essa constituição, vamos e já sabe o valor da vida humana, como a Bíblia valoriza o ser humano, e guarde essa mensagem nessa manhã de domingo para você. Toda a vida para Deus é muito importante. Nós vamos para o tópico 2 da lição, para nós começarmos a trabalhar de maneira geral, alma e espírito. Nós vamos trabalhar esses 2 assuntos que estão lá no tópico 2 da lição. Mas eu preciso dizer uma coisa a você nesse domingo, meu amado irmão, que eu acredito que seja uma orientação do Santo Espírito de Deus, não é somente para a sua vida, para as nossas vidas, que eu também estou incluso nisso aqui também. Meu amigo, você sabe por que a gente evangeliza? Você sabe por que a gente diz à pessoa que Jesus salva? Você sabe por que o Evangelho, ele não escolhe pessoas, não escolhe os nobres, os doutores, não, ele escolhe o ser humano. O Jesus que salvou Nicodemos, príncipe dos judeus, doutor da lei, o Jesus que salvou Cornélio, centurião do Império Romano, um homem com tantas características nobres, é o mesmo Jesus que salvou e mudou a vida do endemoniado gadareno. É o mesmo Jesus que olhou para o cego Bartimeu, que estava à margem da sociedade. O mesmo Jesus que olhou para Zaqueu, um homem que não gozava de boa fama por causa da própria função profissional que ele tinha dentro daquela sociedade por ser publicano. Ou seja, essas vidas foram importantes para Deus e essas vidas continuam sendo importantes para Deus. Você sabe por que a gente prega no presídio? Lá no presídio, e Jesus salva, viu? No presídio. Jesus salva e vou mais adiante. Não somente salva, nós somos testemunhas disso. Jesus batiza com o Espírito Santo, ele vai pagar pelas penas dele por aqui. Se ele pegou 30, 50 anos, ele vai pagar perante a lei dos homens. Mas diante de Deus, há um Deus que perdoa. Você sabe por quê? Porque toda a vida é importante para Deus. Deixa eu lhe dizer também algo da parte de Deus, aproveitar essa lição que estamos falando sobre o ser humano. E meu amado irmão em Cristo Jesus, sofrimento todo mundo tem, tristeza todo mundo tem, amargura todo mundo tem, decepção todo mundo vai passar. Se não passou agora, mas vai passar amanhã. E você quer desistir da vida por quê? Quer desistir da vida? Quem lhe deu a vida foi Deus. Deus, Jeová, foi quem lhe deu a vida. E a vida tem que ser vivida e bem vivida diante de Deus.
Se for pensar nos problemas, não vai sair de casa. Olhe para Deus e olhe para a vida que você tem. Então não vale a pena desistir da vida, porque Deus não desiste da vida de ninguém. Ele insiste até o último momento, para a pessoa dar um sim justamente para Ele. Então valorize a vida, valorize isso que Deus lhe deu. Daqui a pouquinho, quando chegar no tópico 3 da lição, nós iremos analisar também que nós somos mordomos dessa estrutura. Então eu tenho que cuidar bem dessa estrutura chamada corpo. Vamos agora para o tópico 2 da lição? Vamos falar sobre a alma, vai aparecer agora na sua tela. A alma, do hebraico nefesh e do grego psirrê, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é de ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1 e 24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2 e 7. A alma do ser humano constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, e é dotada de sentimento e dotada de vontade. Vamos comentar isso aqui? Nós teremos 3 lições sobre a alma humana, e tem uma lição que o título dela é A Natureza da Alma Humana. Hoje, por enquanto, para a gente não adiantar tanto, o que eu posso lhe informar é as características básicas da alma. Na alma ela é dotada de razão, na alma está o sentimento e a vontade. Isso do ponto de vista bíblico. O que é que está na alma? Sentimento. O que é que está na alma? A vontade. O que é que está na alma? Entre outras coisas, a razão. Então, isso está na alma. Quais são as características básicas da alma que nós precisamos saber? Primeiro, não é substância material, é substância imaterial. É uma substância espiritual. Por isso que nós defendemos que a alma não morre. Nós temos correntes e pensamentos teológicos diversos, onde algumas dessas correntes teológicas dizem que quando o homem morre, simplesmente ele se acaba. A Bíblia não diz isso. Não é morreu e acabou. Depois da morte segue seu juízo. Quando falarmos da natureza da alma, teremos vários versículos bíblicos para provar isso a você. Há outros que dizem que a alma morre e o espírito sobe. Quando o corpo morre, a alma morre, mas o espírito sobe. São ensinos, muitas vezes, que focam demais em um único ponto e torna-se até mesmo uma distorção das Escrituras Sagradas. O que nós podemos lhe adiantar, em termos de característica, é que é uma substância imaterial, ela é espiritual e ela é imortal. Então, olha, espiritual, invisível, não dá para se ver uma alma, só Deus é quem contempla, e ela é imortal. Tem algum versículo bíblico que fale sobre essa imortalidade da alma? Vamos adiantar alguns? O autor da lição colocou alguns, mas não colocou talvez esse que eu vou mostrar para você aqui. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos logo para Apocalipse, capítulo 6 do livro de Apocalipse e o versículo de número 9. Observe bem como é que diz a palavra de Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebeu que a abertura do versículo 9 é as almas dos que foram mortos, e estas almas clamavam. E essas almas passam a dizer de maneira muito clara no versículo 10, na partezinha final, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então é claríssimo quando a Bíblia fala de uma vida após morte. Outro versículo, esse o autor citou, capítulo 20 do livro de Apocalipse, e o versículo número 4, que diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja que João disse assim: eu vi as almas daqueles que foram mortos. Capítulo 6, capítulo 6 e o versículo número 9 de Apocalipse concordam com isso aí. Mateus capítulo 10, vamos ler esse texto bíblico também. Por isso que nós defendemos que a alma vive após a morte. Nós estamos falando de alma, mas é bom deixar claro que o apóstolo Paulo chama espírito e alma esse entrelaçamento onde somente a palavra de Deus vai até a divisão de homem interior. Olha Mateus capítulo 10 e versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e fazer perecer também o corpo. Então a alma tem essas características. Guarda essa característica espiritual, guardou, incorpórea, invisível e imortal. E aqui estão alguns versículos bíblicos. E claro, entre os vários atributos, na alma está o sentimento, na alma está a emoção, na alma está a vontade, na alma está também a razão. Vejamos agora a questão do espírito. Sim, mas é o espírito humano. Vai aparecer na sua tela tópico 2 e o item 2, olha. Do hebraico, rua, e do grego, pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12, verso 9, João capítulo 4, versículo 23 e 24, junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano, é o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Ou seja, fazendo um resumo sobre a questão do espírito, teremos 3 lições sobre o espírito. Não esqueça disso. O espírito humano, ele é responsável pela comunhão que o homem tem com Deus. Já percebeu? Que coisa bonita! Com o corpo, nós temos acesso ao mundo material. A alma, na alma estão os sentimentos, a vontade, a emoção, a razão. Mas com o espírito, que compartilham destas coisas também, mas é no espírito onde o homem desenvolve a sua comunhão com Deus. É isso que faz a gente ser diferente dos animais. É por isso que Jesus diz em João capítulo 4, vamos abrir esse texto, é tão bom ler Bíblia. João capítulo 4 e o versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha, adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar em espírito, a adoração, a comunhão. Sim, é bom deixar claro também que é no espírito onde reside a consciência. Todo ser humano sabe, irmão. Todo ser humano tem consciência. E é curioso quando se estuda a história das religiões, das grandes religiões, das pequenas, das menores também. A área do conhecimento chamada ciência das religiões é muito interessante. É um campo de investigação assim, que vale a pena estudar. E o que chama muito a nossa atenção é porque o ser humano ele é religioso por natureza. Não tem como tirar isso da alma do ser humano, do ser humano. O homem ele é religioso. Se tem um ou outro que decidiu não acreditar em Deus, porque ninguém nasce sem acreditar. Ninguém já nasce predeterminado a não acreditar em Deus. Por outro lado, o ser humano ele tem na sua cultura a necessidade de buscar Deus. E isso foi colocado lá pelo Criador.
E é justamente aí que eu também chego com a seguinte afirmação. O conceito de certo e de errado está lá dentro da consciência humana, e quem colocou isso foi Deus. Então, a consciência, ela é um juiz. Ela é um juiz que pode ser bom quando a gente faz o que é certo, mas pode ser um juiz que constantemente começa a dizer para a gente: você errou, você falhou, você errou, você falhou. Por isso que uma das lições desse trimestre é mostrando a consciência, que é uma lição sobre o espírito, a consciência, o tribunal interior. Isso é uma faculdade do espírito. É assim que nós somos constituídos por Deus. Então esse foi o tópico de número 2 da nossa lição. E eu quero lhe convidar agora para o tópico de número 3 da nossa lição, para nós falarmos sobre essa interação das chamadas 3 dimensões. E vamos colocar na tela? Olha a interação das 3 dimensões: corpo, afeto e sentimento. O corpo é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, cardia, e no hebraico é leb, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios, capítulo de número 15, versículo 13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbio, capítulo 14 e o versículo 30. Antes de nós comentarmos esses 2 versículos, eu quero que você deixe sua Bíblia já aberta. Deixe a sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo de número 14 de Provérbios. E o versículo 30, deixa aí aberto. Nós precisamos falar agora sobre essa interação, porque o tópico não é interação? Olha, estas 3 substâncias, essas 3 realidades estão tão entrelaçadas entre si, que o que acontecer com uma, acontece com a outra. Ou seja, o corpo físico, nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo, vai prejudicar a alma também. Ora, um corpo fraco, debilitado, a alma sente isso aí, e vice-versa. É claro que quando concernente ao corpo, pelo processo natural do envelhecimento, que todo ser humano passa por isso, qualquer um passa, e é bom deixar claro que o pecado, a morte, só veio, por causa do pecado de Adão. É por isso que nós morremos. Mas o corpo, eu sei que muitas vezes está cansado, está debilitado. E isso, mas na alma de um crente com a alma alegre, muitas vezes a alma está contente, está feliz com Deus, alegre com Deus, porque está tudo bem entre ele e Deus. Mas o corpo muitas vezes está cansado. É o processo natural da vida, que todo ser humano passa por ele. Eu digo todo ser humano passa, pelo menos é para passar, que tem pessoas que morrem muito jovem. Mas o corpo interfere justamente na alma, no humor, até mesmo na alegria, no prazer pela vida, na satisfação. Não resta a menor dúvida, porque estão entrelaçados entre eles. E quando a alma é que está doente, muitas vezes o corpo é um corpo jovem, é uma pessoa vigorosa, com toda a saúde fisicamente, mas a alma está doente. E quando a alma está doente, o corpo também sente essa alma doente. E o corpo adoece. E muitas das doenças, o autor da lição até trabalha isso no livro de maneira bem específica. Eu recomendo a você e convido, leia o livro do pastor Silas Queiroz, o autor da lição, que muitas doenças são psicossomáticas. O que é isso? São doenças da alma. Doenças da alma que estão sendo refletidas diretamente no corpo. Então, esse terceiro tópico da lição, eu achei ele magistral, porque o primeiro e o segundo é bíblico-teológico. É mostrando, olha, quem criou o homem foi Deus, o homem é desta forma, biblicamente falando,
Mas agora chega a questão da aplicação. O que é que eu faço com toda essa informação? A primeira questão que é que eu faço com essa informação de quem eu sou, de como nós somos diante de Deus é: cuide desse tabernáculo. A Bíblia chama esse corpo de tabernáculo. A Bíblia chama esse corpo de casa. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma. Cuide do seu ser na sua completude. Não é somente de uma parte. Por isso que o capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses foi colocado de maneira estratégica aqui. Todo o vosso espírito, alma e corpo, melhor, cuide do seu ser como um todo. Porque a forma como sua alma está vai refletir diretamente no seu corpo, refletir diretamente na sua vida como um todo. Por isso que nessa manhã de domingo, eu quero dizer a você que o teu amigo Espírito Santo de Deus, que é quem alegra a tua alma, e quero lhe convidar para você pensar nas coisas boas. Quer um remédio para o coração? Pensa nas coisas boas. Por isso que eu estou deixando por último para a gente ver Provérbio 14. Vamos fazer o seguinte: 15 e verso 13. 15 e verso 13 de Provérbio. Depois a gente vai para 14 e verso 30. 15 e verso 13 diz assim, olha: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Interessante que no Antigo Testamento a palavra coração aqui está sendo utilizada como sendo sinônimo da alma. Quer dizer, não é o coração carne que está sorrindo, é a alma disso, olha. A alma, estão tão entrelaçados, né? Que no Antigo Testamento o Salomão vai dizer o seguinte, olha: quando a alma está bem, quando a alma está alegre, está contente, isso se reflete aqui, no rosto da gente. Mas também quando a alma está triste, está abatida, tem a dor do coração, que não é o coração físico, é a dor da alma, o espírito também se abate. Meu amado irmão, aí você está perguntando, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Quer um remédio bom? Um dos remédios, né? Não estou condenando medicina, não. Pense em coisas boas. Tem muita coisa boa para você pensar. Pense que Jesus lhe salvou. Pense que Jesus lhe batizou com o Espírito Santo, lhe deu dons espirituais, que lhe deu vários livramentos, que você está vivo, que você está participando de um culto. Quando a gente começa a pensar nas coisas que Deus já fez nas nossas vidas, quando a gente começa a pensar nos livramentos que Deus nos concedeu, quantos livramentos? Aqueles que a gente viu, aqueles que a gente não viu, a gente já começa a se alegrar. Então, quando o coração lá dentro está alegre, está contente, está feliz, se reflete aqui. Muitas vezes o corpo, né, pelo tempo, pela idade, já não responde como deveria responder, mas a alma está lá dentro vibrando, está contente. Pense em coisas boas. Lhe garanto que é um grande remédio nessa manhã. Essa lição vem nos ensinar para a gente chegar mais junto de Deus, ser mais grato a Deus, mais agradecido a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossa vida. Vamos agora para o tópico 3 e o subitem 2, falar de um assunto sério, equilíbrio e saúde. Olha, vai aparecer na tela. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia no ser humano. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. Vamos parar aqui, depois a gente volta para fazer essa finalização. O que ele está dizendo é o seguinte:
quando tem problema físicos, emocionais, clinicamente diagnosticados, olha a prudência aqui do autor, passado por médicos, né? Que nós vivemos num momento que as pessoas se acham no direito, muitas vezes até de dar dando diagnóstico aos outros, sem nunca ter passado por um curso de medicina, e outros que recorrem ao doutor internet. Tem que procurar um médico, é bíblico, Jesus não condenou a medicina. Se há um problema clinicamente, se é clínico, tanto emocional como físico, se é clínico, está diagnosticado, procure o médico, se cuide. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa parte também. Isso é um caso. Isso é um caso. O outro caso é quando há pessoas que sofrem por mais diversos problemas da vida e acham que um comprimido, uma receita vai resolver os seus problemas, e não resolve. Não é bem assim que funciona. Compra um remédio, muitas vezes até de uma forma não muito legal, para tentar se livrar dos problemas da vida, e não vai resolver seus problemas. Quero que eu coloque uma coisa na sua cabeça hoje, meu amado irmão em Cristo Jesus. Sua alma está bem com Deus. Se está bem com Deus, está tudo bem. Se tem um problema clínico, se tem um problema médico, então, se é necessário passar por tratamento, passe pelo tratamento. Isso é legal, isso é legítimo. Agora, aí o autor toca num ponto bem delicado. Se o problema é de ordem espiritual, vamos ler. Eu quero que você leia comigo. Se o problema for de ordem espiritual, como pecados não confessados, erros graves que a pessoa cometeu, consciência, falta de perdão mesmo, não vai ser resolvido. Isso não será resolvido em consultório. Se resolve com arrependimento, com confissão, com a decisão de não fazer mais. Vamos ler o texto? Vamos fazer o seguinte? Quero ler novamente com você. Tópico 3 e o item 3, o item 2, só a partezinha final, lá embaixo. Olha como aparece. Quanto acrescenta e busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Abra sua Bíblia conosco em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 8. 3 e verso 8. Nós iremos ler. Mas, meu amado irmão, isso é tão sério, né? Veja que nós estamos separando aqui o que é clínico e aquilo que é problema espiritual. Deixa eu lhe dizer nessa manhã, com todo tremor e temor, porque sou homem, carne e osso e pó, como você também é. Se o problema é espiritual, só se resolve com confissão, só se resolve com arrependimento, só se resolve com abandono. Se é necessário pedir ajuda a seu pastor, procure seu pastor. Foi o homem que Deus colocou à frente do rebanho para lhe ajudar, para lhe aconselhar, para lhe ajudar a erguer novamente. Procure seu pastor, porque você vai ver que quando acontece essa busca, essa procura, quando há abandono, há arrependimento por erros, quando a pessoa libera perdão, que é outra coisa que não foi contemplada aqui, mas nós podemos acrescentar. Tantas pessoas se adoeceram porque o coração está inchado, cheio de mágoa, cheio de rancor. Meu amado irmão, libere isso hoje, nessa manhã de domingo. Se dê o direito de ter saúde. Se dê o direito de ter saúde. Lhe machucaram, foi? Machucaram mais Jesus. Lhe venderam mais Jesus.
lhe maltrataram mais Jesus do que você. Então, se dê o direito de ter saúde. E para isso, perdoe. E você vai ver como a coisa vai ficar leve, vai ficar tranquilo se o problema for esse. Mas procure ajuda. Procure ajuda. Deus colocou o ministério da igreja, colocou o anjo da igreja, né? O pastor conhecido como anjo da igreja, para lhe ajudar. Olha 3, sim, vamos ler 3 e verso 8, nosso tempinho já está acabando. 3 e verso 8 diz: mas agora, despojai-vos de tudo. Olha, se despoje de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso é o versículo 8. Existirá lições aqui? Teremos lições? Iremos falar mais, por sinal tem lições que vai trabalhar os versículos 9 por diante. Mas eu acho que esses aqui são insuficientes. Olha, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. Quer dizer, se despoje, jogue isso fora. Jogue isso fora. Jogue fora. Sabe para quê, meu filho? Jogue fora, para você ter saúde. A sua vida é muito preciosa diante de Deus. Veja que quando Deus criou o homem, criou para ele ser coroa da criação. Quando Deus criou o homem para ele ter vida e vida com abundância. Veja que quando Deus cria o homem, a responsabilidade, a mordomia, a administração de muitas coisas da vida nossa é responsabilidade nossa. Então, nessa primeira lição, estamos falando desse ser humano, você está vendo o valor do que é o ser humano. Então, você é valioso para Deus. Então, como você é valioso para Deus, cuide-se bem. Cuide-se bem. Nós teremos uma lição que vai falar sobre o tabernáculo, né? O corpo como tabernáculo. Então, cuida desse tabernáculo. Não é da parte externa somente. Cuide da sua vida diante de Deus. Cuide bem. Zele por ela. Porque o melhor e o maior bem que Jesus lhe deu aqui depois da salvação. Meu amado irmão, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude nessa manhã de domingo, que a graça de Deus, que o amor de Deus muito grande possa estar dentro da tua casa, se sinta acolhido pelo Espírito Santo de Deus que tem abraçado a sua alma nessa manhã com a palavra dele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, já deu para ter uma ideia do que nos espera durante esse trimestre. Uma lição que com certeza Deus, por meio da sua palavra, estará ministrando a cada vida, a cada coração, a cada alma, a cada ser como um todo. Porque o homem, como aprendemos hoje, é corpo, alma e espírito. Ele é tricótomo, mas se constitui em uma só pessoa. Queremos, neste momento, agradecer a você que esteve conosco durante este dia e lembrando que no próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos reunidos para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar? Neste momento, agradecer ao nosso Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. Queremos pedir a tua bênção, ó Pai, para que este assunto ministrado, Senhor, seja aplicado na vida de cada um de nós. Nos ajuda, continua estendendo as tuas mãos sobre os teus filhos, Senhor, aqueles que foram alcançados através desta programação. Continua abençoando o nosso pastor, presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos. E não desligue aí a sua TV, pois temos uma programação especial, preparada exclusivamente para você e sua família, com o fim
de promover o seu e o vosso crescimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.